Boa noite, irmãos. Hoje é quarta-feira, nós estamos aqui para trazer o estudo da meditação no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos estar lendo o versículo 22 até o final do capítulo. Capítulo 21 até o versículo 34. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão as ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Perguntou Abimeleque a Abraão. Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante de seus exércitos, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Amém. Abraão, um homem abençoado por Deus. Irmãos, Abimeleque, percebendo isso, que Abraão era um homem de Deus, ele realmente quis fazer aliança com ele. Mas primeiramente, como é que Abimeleque percebeu que Abraão era um homem abençoado por Deus? Não sei se os irmãos lembram desse Abimeleque. Lembra que Abimeleque começou a história dele no capítulo 21 mesmo. E lá no capítulo 20, aliás, aqui no capítulo 20, quando Deus ele vai para essa terra e ele fala para Sara falar que é irmã dele. E nesse mesmo inteirinho, o que acontece ali é que Abraão, Deus impede Abraão, ou impede Abimeleque de cometer um adultério, realmente ferindo a ele e a sua família, todo o seu povo. E aí Abraão é obrigado a falar a verdade para ele. Nós estudamos nessa época, quando estávamos vendo essa história de Abimeleque, nós vimos que provavelmente aquele texto não estava na ordem cronológica. E porque Abraão ele falou para a esposa dele mentir, e Abimeleque se interessou para a esposa dele. Nessa época, que os irmãos devem ter visto que Abraão teve um filho na sua velhice. Então Abraão já estava com 90 anos. Ou a gente tem que saber entender, ou ela era uma velhinha muito bonita, ou então essa história não está na ordem cronológica. Mas agora, quando a gente chega aqui nos versículos 22, parece que ela já passou muito tempo, muitos anos. Abraão ficou ali na terra de Abimeleque muitos anos. E parece que agora, nesse tempo, deu para Abimeleque, para o comandante do seu exército, perceber a vida de Abraão. Então, por que ele sabia que ele era um abençoado? Porque ele começou a ver Abraão, observar Abraão. E outra coisa, o que ele percebeu principalmente era que ele tinha prosperidade. Ele passou um homem a ser próspero. Ele chegou ali, ele
sua família com nada, ou seja, com pouco rebanho, né? E de repente Deus começou a abençoá-lo prosperamente, com riquezas. Então ele ficou realmente interessado. Esse aqui é um homem de Deus. Tudo que ele põe a mão, a coisa prospera. Então eu tenho que estar mesmo do lado desse homem. Eu tenho que mais ser amigo dessa pessoa. Eu não posso ser inimigo dessa pessoa. Então ele foi sábio em chegar para Abraão para fazer com ele um pacto. Então isso foi, por um lado, sabedoria de Abimeleque. Está perto de um homem que foi abençoado. Bom, Abraão era abençoado não somente porque ele era próspero, mas principalmente porque ele foi escolhido de Deus. Lembra que Deus escolheu de todos os povos da Mesopotâmia? Ele escolheu Abraão, quando ele disse para ele lá no capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, eu te abençoarei, eu abençoarei a todos aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu estarei com você, te darei a terra, e prometeu uma imensidão de terra para ele, prometeu fertilidade, ele seria pai de muitas nações. Então Abraão, ele realmente tinha a promessa de Deus de que seria um homem abençoado, um homem realmente bastante abençoado. E muito daquilo que Deus prometeu para Abraão, da bênção que Deus prometeu para Abraão, não foi alcançado nos dias da sua vida. Então muitas das bênçãos que ele obteve só foi alcançada através dos seus filhos, dos seus netos. Porque quando Deus falou assim, você vai ser um grande povo, então por enquanto ficou ele e Sara sozinhos. E ele chega a perguntar para Deus, olha, o Senhor prometeu para mim, fez promessa, mas o meu descendente é o meu servo, ou o meu herdeiro é meu servo, Eliezer. Deus falou assim, não vai ser Eliezer, não, vai ser alguém que vai ser das suas entranhas. Onde Sara falou para ele, então já sei, eu sou estéril, você pode ter um filho com Agar. Abraão vai ter um filho com Agar. Abraão pensou que Deus iria cumprir a bênção, a promessa dele através de Agar, mas Deus falou assim, não é através de Agar, vai ser Sara vai ter um filho. Então Sara tem um filho na sua velhice. Então ter um filho já foi sinal de um homem abençoado. Então a Bíblia fala, irmãos, que todos nós que temos filhos, realmente que os filhos são bênçãos de Deus, porque é a nossa descendência que vai dar continuidade depois que a gente partir para esse mundo. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus deu a graça de Abraão realmente ter seu filho, o único filho de Sara, e através, teve Ismael também, mas o que vai contar na história depois dos descendentes de Abraão vai ser o filho Isaac. Então ele fez várias promessas. Então nós vemos que são promessas feitas para os filhos, descendentes, e que ele só vai multiplicar, só vai ter muita gente da sua família através do seu neto Jacó. Porque na verdade o que acontece? Isaac vai ter só 2 filhos, porque Rebeca também era estéril, então ela deu à luz uma vez só, e deu à luz gêmeos. E desses 2, Deus escolhe também um só. Tem Esaú e Jacó, e Deus escolhe só Jacó. Então ali, na segunda geração, foi um só. Só na terceira geração, Jacó o homem teve 12 filhos. Então esses 12 filhos passaram a ser dos 12 patriarcas. Então os 12 patriarcas, através dos seus 12 filhos de Jacó. Então a terceira geração. Quando Abraão desce para o Egito, a família dele, as pessoas da casa dele, tinha apenas 70 anos. Isso, Abraão não, quando Jacó
desce para o Egito, no finalzinho da vida já de Jacó, que é o neto de Abraão, a família dele constava apenas de 70 pessoas. Quer dizer, 70 pessoas, ali já estávamos, se ele já tinha Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, Abraão velhinho já vai para o Egito, e 70 pessoas. Então já os seus filhos já tinham filhos, a quarta geração já estava ali, talvez a quinta geração. Então Deus começa a fazê-los prosperar. Então 70 pessoas já na quarta geração. Bom, depois disso, a gente tem aquela história lá do povo de Israel no Egito, e eles são abençoados por Deus. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo que os povos de Israel realmente eram férteis e davam à luz seus filhos com maior facilidade, mesmo diante daquilo que o faraó ameaçou o povo, porque o povo só estava crescendo, multiplicando, e o faraó ficou com medo desse povo ficar tão grande, tão imenso, que realmente, ao invés de fazer aliança com ele, como fez Elimeleque, ele realmente começou a persegui-los. E foi seu grande erro. Então, olha, irmãos, é melhor a gente ficar amigo de quem é amigo de Deus. Porque Deus falou para Abraão: vou te abençoar e abençoarei aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então ele era amigo de Deus. Abraão era alguém que Deus amava, que Deus escolheu, alguém por quem Cristo, seu descendente, muitos anos que vai vir depois, por quem Cristo morreu. Então esse é o primeiro ponto da nossa história, é um homem próspero. Então, mas prosperidade não se conta só através daquilo que o homem possui, mas também daquilo que o homem é. Ou seja, o Abraão era um homem de caráter, um homem de Deus, um homem que realmente amava a Deus e era amigo de Deus. Abraão começou mal com Elimeleque, começou mentindo, e ele ficou envergonhado ali diante de Elimeleque, mas depois creio que ele começou a dar um bom testemunho, porque Elimeleque agora faz questão de fazer amizade com ele, ou de fazer aliança com ele. Então, meus irmãos, se a gente realmente errar, pecar, olha, estamos sujeitos a isso, mas temos que arrepender, assim como eu creio que arrependeu Abraão. Ele arrependeu de ter mentido para Elimeleque e tudo. Tanto é que a primeira abordagem que Elimeleque faz com ele quando faz aliança, a primeira coisa que ele fala para ele, ele diz o seguinte: olha, vejamos o que está escrito aqui, ó. Naquele tempo Elimeleque ficou ao comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo que faz. Agora, jura-me aqui por Deus que não me mentirás. Eu quero que você fale a verdade. Talvez ele já estava pensando naquele ponto lá onde que ele tinha mentido para ele. Porque na verdade, às vezes, aquilo que a gente faz de errado fica. Muita gente não esquece. Ficou, Elimeleque provavelmente não esqueceram. Não minta para mim. Então, eu quero fazer aliança com você, mas não minta para mim. Se tiver jeito de fazer, então você faz. Senão você não mente para mim. Queria verdade. Então, na verdade, irmãos, isso aqui é a primeira coisa importante para a gente ter amizade com alguém. Não tem mentira. Não pode ter. Eu não posso firmar uma amizade, ou um casamento, ou qualquer relacionamento entre pessoas, se tiver mentira. Tem que ser em cima da verdade, da realidade. Então eles estavam certos quando ele falou: não minta para mim. Então, irmãos, dentro de uma comunidade, na igreja, nós temos que ser sinceros, porque nós somos um só corpo. Se houver mentira, hipocrisia, fingimento, isso é uma praga no meio do povo de Deus. Isso é uma praga no meio de qualquer igreja. Então, irmãos, nós temos que ser sinceros. Nada de mentira. E olha, também quando for falar a verdade, tem gente que fala: fala a verdade na lata, mas é muito mal educado. Muito querer realmente se parecer em cima do outro. Não.
Tá com um problema, vai lá, resolve com a pessoa, é você e ele só, com calma, com mansidão. Mas resolve, sem mentira, sem hipocrisia. Abre seu coração. Irmãos, isso funciona até no meio, até com o crente e o incrédulo, quando a gente é sincero. Se aquela pessoa está realmente com boas intenções, ele vai também compreender e vai ser sincero diante de Deus, diante de nós. Então, olha, vale a pena. Elimeleque não parecia que era uma pessoa que temia a Deus, mas que Abraão fez um pacto com ele, fez uma aliança com ele, de que ele não ia fazer, que ele ia realmente respeitar os limites que foram colocados entre eles. Então ele pediu para Abraão, então o pacto que ele fez é o seguinte, que nem a meus filhos, nem a meu neto, você vai mentir, você vai usar comigo e com essa terra que você tem habitado, da mesma bondade que eu te tratei. Então ele pediu a Abraão, falou: olha, trata-me com bondade. Eu te tratei com bondade. Trata-me com bondade. Então isso é importante, tratar, ser bondoso para com os outros. E eles fizeram então um juramento. Aqui respondeu Abraão: eu juro. O juramento, meus irmãos, era a palavra da pessoa. Olha, eu vou fazer isso. Eu juro. Hoje a palavra não está valendo mais nada, nem um juramento. Deus até proibiu as pessoas de jurar pelo céu, porque nós não podemos ficar colocando o nome dele em vão, porque as pessoas juram falso, usavam o nome dele só para a pessoa acreditar, Então tem aquelas pessoas que são desonestos em suas palavras de juramento. Já viu o estelionatário? A vida dela é uma mentira, vive de enganar os outros, Mas Abraão, quando fala assim, eu juro, como ele era um homem de Deus, amigo de Deus, ele tinha palavra. Quando ele falou assim, não, eu vou te tratar com bondade, ele estava falando sério, ele não estava mentindo. Bom, isso é muito importante. Mas Abraão tinha uma pendência ainda. Tá, eu vou te tratar com bondade. Mas aproveitando que nós estamos conversando, eu quero falar um problema que eu tenho com você. Abimeleque, então, já que ele estava querendo que ele fosse tratado com bondade, não, pode falar. Fala o problema, que estamos aqui, vamos resolver. Então ele começa a falar o problema. Então é muito importante que a gente mantenha atualizado com os problemas que nós surgimos, e na igreja, quando os problemas surgem, tem que chegar na pessoa e tratar. Olha aqui, estou com um problema com você, vamos resolver, tá? É isso que Abraão fez. Olha, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que seus servos lhe haviam tomado à força. Então o que Abraão abriu um poço, abriu uma cisterna, a água não se encontrava com facilidade, não tinha água encanada, não tinha nada. Porque a pessoa chegava no lugar, eles precisavam de água. Então o que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam, furavam um poço. Furavam uma cisterna, porque aquela ali seria água potável, algo que eles iriam beber. E iam usar para todas as coisas. Então Abraão furou esse poço. Então os homens de Ficóas chegou e tomou à força aquele poço. Esse poço é meu. Não lembra que nesse tempo não tinha questão de propriedade, a terra não era dividida entre fulano e beltrano, não tinha, essa aqui é minha propriedade, está dentro da minha propriedade, não tinha isso. Então a pessoa furava um poço lá, a terra era a terra de Deus, então a pessoa tomava posse, só que tinha a questão do mais forte. Eu chego, não, agora esse poço é meu, se você discordar, vem cá. Então tomou a força, era a força que tomava. Então o que acontece? Abraão então reclamou para Abimeleque: me tomaram a força. Abimeleque então diz para ele: olha, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeram saber, nem tampouco ouvi isso de você, só ouvi isso de você hoje. Então Abimeleque está falando: olha, eu não sabia disso, eu não estava sabendo disso. Olha, para Abraão a palavra de Abimeleque serviu.
Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não sabia disso não. O outro fala assim, não sabia. Claro que você sabia. Como é que são as pessoas? Você não sabia? Olha, mas se a gente quer resolver as coisas, a gente está a fim de resolver, a gente tem que acreditar na pessoa. Se a pessoa tiver mentindo, o problema é dela. É o problema dela com Deus. Ela vai ter que tratar com Deus. Mas ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sabia. Tá bom, você não sabia. Mas agora então vamos resolver. Mas agora você está sabendo. Então Abraão pegou, deu para ele ovelhas e bois, deu para Abimeleque, e fizeram ambos aliança. Diz aqui Abraão que ele pegou 7 cordeiras do rebanho e pôs à parte. E Abimeleque perguntou para ele, o que significa essas 7 cordeiras que pusesse à parte? Ele falou assim, você vai receber essas ovelhas da minha mão, e elas vão servir de testemunha de que eu cavei esse poço. Então aí por isso deu o nome daquele lugar chamado Berseba. Esse nome vai aparecer muito nas escrituras, o nome Berseba. Ali vai explicar que ele fica na terra dos filisteus. Então ele fez essa aliança, essas 7 cordeiras que serviram de sacrifício, que serviram de testemunha entre Abimeleque e Abraão. E Abraão disse, olha, isso aqui são testemunhas de que eu cavei esse poço. Se ele cavou o poço era dele. Então veja, por isso chamou aquele lugar então Berseba. E juraram ali ambos. Então ali resolveu o problema, ambos juraram. Então, esse poço é meu. Então quem é que fez isso vai abandonar. Provavelmente a partir daí Elimeleque deu um jeito de resolver com as pessoas que tinham tomado o poço dele. Lembra que estava ali ele e o comandante do seu exército? Então estavam os 2 principais ali que tinha poder para resolver o problema. Então ele conversou com as pessoas lá da ponta que eles poderiam resolver o problema. E então resolveram o problema, fizeram aliança então isso é importante. Então, irmãos, é importante que a gente vai resolver um problema, que a gente tire todas as dúvidas, seja claro, seja objetivo, seja honesto. Isso funciona, irmãos, até como uma regra de comunicação dentro do casamento, na criação de filhos, no relacionamento na igreja, em todos os aspectos. Então uma das coisas mais importantes de um relacionamento é seja honesto. Fale tudo que está apertando seu coração, tudo que você não está gostando. Seja honesto. Você tem que ser honesto para falar, o outro tem que ser humilde para ouvir, e se estiver errado, realmente submeter, consertar o erro, o que fez Abimeleque. Consertar o erro e as coisas ficar certas. Entende? Então isso aqui é muito importante. Então isso mostra também, claramente, então, como é que o homem de Deus, ele vive, ele resolve os problemas. Tá? Tem problema, vamos pôr na mesa, vamos resolver o problema. O problema está esse, certo? Então assim fizeram aliança em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque, seu comandante, e o comandante de seus exércitos, e voltaram para a terra dos filisteus. E aí depois, finalizando o capítulo, fala que Abraão plantou tamargueiras em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. É muito importante esse final aqui, mostrar aqui que Abraão, ele agradeceu a Deus. Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão chamou o Senhor, convidou o Senhor como testemunha daquela resolução e realmente chamou o Senhor para estar presente na sua vida, nas suas decisões, como testemunha do que foi feito. Então diz que ele invocou o nome do Senhor, ele convidou Deus para estar presente. Então olha, Deus, ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então como ele era o primeiro patriarca, o Deus de Abraão, aqui ele conheceu Deus e cada vez mais ele está crescendo nos caminhos de Deus. Aqui ele está invocando o nome do Senhor como testemunha dos seus atos ali. E
o último versículo fala que Abraão foi morador da terra dos filisteus por muito tempo. Então ele morou ali. Esses filisteus mais tarde se tornarão inimigos de Israel, mas isso é outra história, mas bem lá para frente. É que eles vão tornar-se um grande povo. Né? Deus abençoou esse povo justamente porque esse povo abençoou o patriarca de Israel. É o primeiro patriarca que viria ser a nação de Israel. Então, por isso que Deus abençoou os filisteus. Então aqui no início eles foram importantes para o início do povo, né? Para Abraão. Ok, irmãos, então nós estamos aqui diante de Deus e com essas lições para nossas vidas. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos convidar o Senhor para participar da nossa vida em cada decisão. Eu convido os irmãos que tomem cuidado quando eu sair, para não tocar as coisas, lave as mãos, tome muito cuidado. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não ficar confiando só no nosso cuidado. Porque se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos fizer prosperar, meus irmãos, podemos ter todo e qualquer tipo de cuidado e não vai adiantar. Mas a Bíblia fala que nós não temos que tentar Deus. Você não vai por aí passando mão em qualquer coisa e depois passa a mão na boca, etc. Então tem que tomar cuidado. Deus, Ele está realmente cuidando de nós. E Ele já decretou todas as coisas, certo? Todas as coisas estão decretadas. Os irmãos viram no nosso grupo, a gente pediu oração para uma família de missionários. Então os irmãos percebem ali, ore para aqueles missionários que pegaram, a família inteira pegou coronavírus. Então os crentes, só por ser crente, não está, ele fala assim, Deus não vai permitir que nenhum crente vai pegar. Então, olha, tudo está decretado, irmãos. Deus sabe todas as coisas, mas nós podemos orar. Ele quer que a gente ore para que a gente realmente seja protegido, para que isso não venha sobre nós e que realmente nós sejamos livres do mal. Ele quer que a gente ore, tá? Mas é importante que eu possa fazer isso, mas confiante no Senhor, que a vontade do Senhor é a melhor coisa para a nossa vida. Que Deus nos dê a graça de ter uma boa noite de sono, tenha um bom tempo de oração. Ore, meus irmãos, ore pela igreja, ore por esse tempo difícil que estamos passando, para que logo nós possamos estar reunidos de novo. É bom que nós estamos percebendo, irmãos, como é ruim estar separado dos irmãos. Não sei se os irmãos estão sentindo a mesma coisa. Então é muito ruim não poder reunir, não poder ter comunhão, aquela comunhão gostosa de conversar um com o outro. Então Deus nos abençoe, nos dê a graça, temos um bom tempo. Outra coisa, nós postamos, vamos estar postando, né? Postamos dois hinos, que são nossos hinos, né? Que vocês vão poder estar cantando, certo? Tiramos da internet, mas você pode cantar esses sugeridos e pode cantar tantos outros se você quiser nesse tempo, nesse culto. Isso aqui é só sugestão. Então nós sugerimos que você cante os hinos, ouça a mensagem e depois tenha um tempo de oração. Que Deus abençoe.